Eu sempre fui muito determinada com o que eu queria da minha carreira. Então, eu saí de uma menina da periferia que foi fazer moda, que era totalmente fora da minha realidade. Meu pai, eu falava que ia fazer física, que eu era muito boa em física no colegial. Tem gente que gosta de física, tá vendo? Tem gente que gosta. E aí foi tipo uma mudança, né? Total. Putz, vai fazer moda. E minha mãe me apoiando. Então eu falei, gente, eu vou dar conta disso e vou seguir com isso como profissão. E eu gostava. Então fui Moda sempre gostou? Sempre gostei, mas não era opção como primeira faculdade. Sempre estudava física bem vestida e tal? Não muito. Mas eu gostava, era uma ilusão ali. E eu acredito hoje que o processo, a moda... Quando eu estava deprimida na adolescência, eu me vestir, minha mãe me dar uma roupa, me fazia bem. Entendi. Então, eu ainda estou entendendo. Tá. Mas eu acredito que a minha escolha foi muito nessa sensação do bem-estar que a moda me proporcionava. Entendi. Claro que eu fui para a realidade de uma faculdade de moda e foi totalmente diferente disso. Mas o que eu quero dizer é que eu tive muita vontade de seguir. Então, entre várias pessoas que se formaram comigo, conta-se hoje na mão quem está no mercado, quem está bem. E eu fui trilhando. E é aquilo, eu sempre fui muito sensível. Em alguns feedbacks, tinha diretor meu que falava, você levava muito pro lado pessoal, você chora. Tá, mas eu choro porque eu sou assim, não porque eu tô triste, não porque eu fiquei sensível demais, né? Então, existe uma cobrança da mulher ser mais resiliente, só que nós somos diferentes, de uma certa forma, ali, de como entender ou de como esse feedback é dado. Enfim, eu tive bastante dificuldade com isso. Mas uma coisa que, quando eu falo da história, que me tocou muito nesse processo, é que, do mesmo jeito que eu sempre fui muito boa no trabalho, eu deixei bem claro, e todo mundo sabia, que na verdade, eu não tinha chance de engravidar. Então, eu tive que passar por duas cirurgias, eu tinha endometriose. Então, quando eu engravidei, foi algo que eu estava numa empresa há mais de 5 anos, com um cargo legal, tinha uma equipe, era responsável pelo departamento de marketing. E as pessoas sabiam que aquela gravidez era super importante para mim. E eu trabalhei de uma forma normal, tranquila, porque eu sempre fiz o que eu gostava. Então, eu estava duplamente feliz por estar grávida e por estar no meu trabalho. E eu fui desligada durante a minha licença maternidade. Sendo uma gestora, a gestora da unidade que teve a maior nota 360 graus. Quando eu saí de licença, fica tranquila, seu espaço está aqui. E eu fui desligada. Você nem chegou a voltar? Não cheguei a voltar. Fui desligada. Por telefone, assim. Não foi por telefone porque não podia. Chamaram lá. Chamaram, então nada era feito por telefone, nem e-mail, enfim. E aquilo, eu falo que a minha pós-gestação da minha primeira gravidez, eu tive uma crise de depressão. Não foi uma depressão pós-parto, que era o meu receio, mas uma depressão por estar totalmente solta, sem saber o que fazer no mercado, com uma filha que já estava matriculada na escola. Eu até cheguei para eles e falei, olha, ela está matriculada, ia fazer 4 meses, para eu voltar. Não, fica tranquilo, está tudo certo. 3 dias depois me ligaram, vem aqui, realmente a gente vai fazer seu desligamento. Porque existe aquele olhar, isso assim, uma empresa grande de moda, chefes novos, cabeça teoricamente mais moderna, aquele olhar que, quando a filha ficar doente, é ela que vai para o hospital, ela que vai acompanhar. Isso existe. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu vejo, a gente está progredindo, eu não sei, acho que a gente está falando mais sobre isso. Que nem na semana passada, no LinkedIn, o que subiu de mulheres ali falando que fui desligada. Falei, gente, e eu vejo que a gente precisa falar sobre isso. Meu marido, ele é do mundo corporativo e eu converso muito com ele. Eu falei, sabe quando isso vai começar a mudar? Quando o homem se ausentar de uma reunião, o homem se ausentar porque o homem levou o filho para o trabalho. Eu acho que é uma luta que temos que o pai e mãe construir, porque a responsabilidade cai 100% na mulher. Só que enquanto o homem não pegar essa responsabilidade para ele, dividir essa carga de acompanhar no médico, de faltar, a gente vai ser vista como frágil. Mas essa criança precisa de alguém para cuidar dela, certo? Então, eu acredito que tem muito mais coisa ruim do que boa, mas hoje a gente consegue falar um pouco mais disso. E esse é um processo que atrapalha demais. Sim. O que eu estou vendo de amigas que
olha, eu não vou concorrer a uma determinada vaga, ou eu não quero subir de cargo porque eu sei que eu vou ter que chegar numa hora e escolher entre ter uma vida de qualidade pessoal ou entregar, aí você fala, é triste, porque são excelentes profissionais que já estão fazendo essa escolha antes de alguém fazer por elas. Antes do chefe chegar e falar, não vou te promover porque você tem filho. E depois desse meu histórico, só para concluir, aí eu fiquei prestando consultoria, fiquei em casa, fiquei trabalhando por conta. E depois eu voltei para o mercado, para o mundo corporativo, com uma pessoa que eu confio muito, um diretor que me convidou para um cargo, uma função. E eu cheguei e fui bem clara nesse sentido, né? Olha, eu tenho 2 filhas, porque a mulher tem medo de falar que tem filho na entrevista. Que coisa, né? E eu, como a pessoa que estava contratando, eu lembro que eu estava contratando e tinha algumas mulheres, aí eu cheguei na alta diretoria e falei, olha, tem 3 finalistas. Aí um falou assim, essa aqui vai casar, você não pode contratar ela, porque daqui a um tempo ela vai ter filho. E eu estava grávida. Então você percebe que a cabeça do mundo corporativo é muito nesse sentido. Em algum momento a mulher vai fazer falta. Ela vai fazer falta. Não tem como a gente também falar, não vai. Só que, poxa, ela não está fazendo falta porque ela está, sei lá, dormindo. Ela está cuidando de um outro ser humano para o mundo. Você nasceu de quem, né? Sabe? Então eu fico um pouco brava com essa situação. Acho que hoje falamos mais sobre isso. Então, acaba tendo uma cobrança aí de algumas empresas. O LinkedIn pipoca várias coisas nesse assunto. Então, as empresas... Mas eu acho que tem que começar a fazer mais no natural, né? Não naquilo, tipo, então vamos contratar mais mulheres por conta disso. Mas aí dá um determinado período, demite essa pessoa. Porque ela está noiva, porque ela está grávida, enfim, porque ela está deprimida. Né? E a mulher, ela é mais sensível, então ela vai demonstrar mais, que nem... Eu fiz uma palestra por uma empresa esses dias, aí um homem foi e falou, olha, eu tive depressão. Todo mundo falou, gente, como assim? Eu falei, que bom que você falou, porque senão parece que só a mulher sofre disso, que só a mulher tem isso. E aí, para a empresa, não, então além de engravidar, também ela pode ter depressão, sabe? E, opa, não é assim. É todo mundo... O homem, claro, ele não vai engravidar, mas ele como pai pode participar mais. E deve...